Bem, tá gravando. Bem, gente, então, hoje a gente vai começar a falar, né, para encerrar o assunto da disciplina, sobre o Simples, né, o Sistema Simples Nacional. O que é, né, o Sistema Simples Nacional? Ele é um sistema, pessoal, voltado aí para facilitar o recolhimento dos tributos, né, das empresas, né, de menor porte, né, de pequeno porte, dentro do Simples Nacional entra o microempreendedor individual também. Então, deixa eu tirar o vídeo aqui, pessoal, porque acaba que a minha internet fica mais rápida. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu mexer aqui na internet. Eu vou colocar a internet do meu quarto. Do roteador aqui, que fica mais rápido. Volta. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não está falhando, não? Professora. Então tá bom. Eu vou tirar a imagem, tá? Porque senão atrapalha a minha conexão aqui. Então, assim, gente, o Simples Nacional, ele é uma maneira aí de recolhimento, né, dos tributos de tributação de empresas, né, de pessoas jurídicas. No Brasil, hoje, eu tenho o Simples Nacional, né? Eu tenho o lucro real e lucro presumido também, né? Que são os tipos aí de recolhimento de impostos das empresas. Cabe à empresa, né? Muitas das vezes, né? Conforme o seu faturamento, escolher aí qual vai ser a melhor, né? A ser utilizada aí no seu negócio, tá? Porém, o Simples Nacional, gente, ele surgiu para incentivar o empreendedor, né? Para incentivar os pequenos negócios. Ele acaba facilitando e reduzindo um pouco aí, né, a questão dos impostos, né, do pagamento de impostos. Então, ele existe para incentivar, né? Então, esse é a razão aí da existência do Simples Nacional. Ele serve para incentivar as pequenas empresas a saírem da informalidade, né? Regularizar a sua situação jurídica. Porque, assim, gente, o Simples Nacional, eu faço pagamento de, se não me engano, até 7 ou 8 impostos, diferentes tributos aí, entre 7 ou 8. E eu faço recolhimento simplesmente por uma única guia, né? Então, eu tenho a guia lá de recolhimento, eu faço um pagamento de uma taxa única lá, de um valor, que ele vai servir para pagamento de todos esses tributos, né? E ele facilita, né, aí para o gestor, para o pequeno empresário. Ele também é uma forma de incentivo, porque eu não vou pagar muito altas taxas aí de impostos, diferente que se o pequeno empreendedor fosse, né, fazer pagamentos em separado, né, de imposto de renda, de ICMS, II, enfim, né, ele pagaria muito mais do que ele fazendo, né, a opção pelo Simples Nacional. Então, o que acontece? Optando pelo Simples Nacional, muitos negócios pequenos saíram da informalidade, né? Então, para os entes federados aí, é interessante que estejam regularizados, nem que pagando uma taxa um pouco mais reduzida, mas eu saio da informalidade, né? Eu estou tendo, né, ali recursos para os cofres públicos. Então, já na Constituição Federal, né, já na Constituição da República, já falava que é necessário o incentivo ao pequeno empreendedor.
Então, na Constituição, garantiu a essas pessoas a atuação positiva do poder público para que elas desempenhassem de forma efetiva suas atividades, para que elas saíssem, né, da informalidade. Lá no artigo 179 da Constituição, fala o seguinte, né, que os estados, a União, os estados, Distrito Federal e municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. Tá? Então, essas pequenas empresas terão um tratamento jurídico diferenciado de empresas de grande porte, tá? Visando o incentivo, né? Visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias, pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Né? Então, aqui é o texto lá do artigo 179 da Constituição, onde já se previa, então, né, colocava-se, então, a questão de incentivo aos pequenos empresários. Então, eu tenho um dado aqui, né, do Sebrae, de 2017, falando o seguinte, né, que entre 2007 a 2016, que é 9 anos, né, houve um aumento bem grande, de empresas optantes pelo Simples. 364% de aumento de empresas, né, isso foi positivo, pois eu tive, né, então, uma diminuição da informalidade. Ou o incentivo à criação de novas empresas, da inovação, tecnologia, e tudo isso é válido, tudo isso como eu posso dizer, é positivo aí para o... Tudo isso, então, gente, é positivo, né, para o governo também. O que corresponde a um avanço de 2,5 milhões para 11,6 milhões de empresas, né, cadastradas. Então, conforme pesquisa do referido instituto, o microempreendedor individual é o grande responsável por esse aumento, né? Então, eu tive bastante aumento do número de empresas, né, pelo Simples Nacional, tive. E o microempreendedor é o grande responsável, né? Então, o que nos sugere, o que nos mostra esses dados? É que eu tenho pequenos empresários saindo da informalidade, eu tenho criação de novos negócios, de novos produtos, novos serviços, inovação, tecnologia, enfim, né? Tudo isso é positivo, né? Para o mercado de trabalho, para a economia. Ele é o grande responsável, pois nesse período foram criadas 6,5 milhões de microempresários, né? De microempreendedores individuais. Né? Lembrando que o microempreendedor individual ele faz parte, então, desse programa do Simples Nacional, porque ele também é uma maneira de fazer o microempreendedor, né, com um pequeno negócio, poder, né, de uma forma mais facilitada, contribuir aí também com os tributos, né? Lembrando também, né, por exemplo, que a gente passa hoje, né, com essa crise e toda essa preocupação econômica que vai em cima dos microempreendedores, né? Porque, né, falam tanto do perigo da quebra de tantas microempresas, né? De tantos empreendedores que não estão conseguindo manter seu negócio por conta disso, né? Eu tenho bastante empreendedor, bastante microempresa que contribui. Então, é assim, né, gente? Se eu tenho um empresário que acaba fechando seu negócio, eu ocasiono, né, desemprego, menor arrecadação, seja para o Estado, para o município ou para a União, né? Menor arrecadação, menos verbas que entra aí para o governo, né? Enfim, então é uma coisa que vai puxando a outra, né? Por isso de tamanha preocupação. Tanto que os microempreendedores, eles também, né, recebem aí auxílio, quem está, né, no Simples Nacional também teve postergado aí o prazo para pagamento de alguns impostos, né, da União, para auxiliá-los a não quebrar, gente. Né, a gente pode ver que hoje a gente já está vendo mais movimento aqui na cidade de São Paulo também, não é? Com o retorno gradativo das atividades. Há quem diga que isso é ruim, há quem defenda simplesmente a saúde, quem defenda somente a economia, enfim, né? Há muita discussão em torno disso, né, gente? Mas quando eu for pensar, né, quando eu penso na economia,
é muito ruim eu ter, né, esses pequenos empresários sofrendo aí e tendo que fechar as portas, né, pois eu tenho diminuição de arrecadação também. Então, para a economia, isso é muito ruim. Então, ele é um regime jurídico diferenciado, né, e favorecido, dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, ele é só para as pequenas empresas, né? Micro ou de pequeno porte, tanto em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, né? Porque esse regime jurídico, gente, ele é focado, então, nas pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas, e os tributos que estão ali incluídos, né, na sua guia de recolhimento, no quanto eu for pagar ali mensalmente, já vai estar sendo recolhido vários, né, tributos estaduais, municipais e federais, né? Então, por isso que ele é simples nacional, porque ele envolve, então, arrecadações nacionais. O recolhimento de alguns impostos e contribuições, então, é realizado por meio de um regime único de arrecadação, né, essa guia de recolhimento. Os impostos e contribuições inseridos na sistemática do Simples são recolhidos mediante um único documento, que é o DAS, né, documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, é pelo DAS, né, que quem opta aí por esse regime faz o pagamento aí dos seus tributos, né, simplesmente por ele. Então, o que acontece? Ele facilita e muito a vida do empreendedor, né? Então, ele optando aí por esse regime jurídico é muito mais fácil para que ele fique em dia aí com a sua obrigação, né, de pagar os tributos. O objetivo, então, desse regime único de arrecadação, né, é simplificado favorecido e diminuir a burocracia e a própria carga tributária, né? Então, assim, gente, há um incentivo para o microempreendedor, para a empresa de pequeno porte, para que ela cresça, para que ela progrida, né? Porém, enquanto ela ficar ali no porte de pequena e microempresa, ela vai ter, né, algum incentivo. Ela vai pagar menos tributos, né? Uma alíquota aí um pouco menor, ela vai ter menos burocracia, mais facilidade. Isso tudo é para incentivar. A partir do momento que o negócio começa a se expandir, começa a crescer, começa a faturar mais, ela não pode continuar nesse regime, né? Então, ela já perde aí esse favorecimento, que eu posso dizer, né? Por esse motivo, é que mensalmente o contribuinte faz um único pagamento, né? Então, ó, é um pagamento único e mensal, né? Então, ele faz um único pagamento relativo a todos os impostos e contribuições. Aqui está sujeito, aplicando um percentual progressivo sobre a sua receita bruta anual, conforme consta nos anexos, né, da Lei Constitucional 123 de 2006, variando de acordo com a atividade por ele desempenhada, tá? Então, é assim, conforme ele vai tendo, por exemplo, aumento na sua receita bruta anual, ele vai tendo, né, que aplicar um percentual progressivo de taxa, né, ali de contribuição. O que acontece, né? Conforme eu vou tendo mais receita, eu vou fazendo um pouco mais de pagamento também, tá? Então, por isso que falam aqui que ele tem um percentual, né, progressivo, ele progride conforme a sua receita bruta também progride. Se eu tiver queda também, ele vai, né, assim como, né, houve queda na receita, vai haver uma queda nesse percentual. Para a gente falar também do que é microempresa e do que é empresa de pequeno porte, né? Eu tenho, né, a microempresa, a pessoa jurídica que tiver em cada ano calendário receita bruta inferior a R$360.000, tá? Isso ano. E ano, né, uma receita bruta, então, de um faturamento de 360 mil. E a empresa de pequeno porte, eu já vou ter R$4.800.000 de faturamento anual, tá? Então, eu estando aí enquadrado principalmente nessas questões de faturamento, né, da microempresa, do pequeno porte, posso optar aí pelo Simples. Observe, então, né, que ultrapassado o limite estabelecido em lei, a empresa será excluída do Simples. Tá? Então, se naquele ano fiscal
faturei a mais, eu já não me enquadro mais no Simples Nacional, daí eu preciso de um contador, né, gestor e contador aí para auxiliar, principalmente o contador, né, para auxiliar aí a gestão a optar pelo regime a qual vai cair melhor aí para o seu negócio, né, se vai ser lucro presumido ou lucro real, né, porém ela não pode mais continuar no Simples. Ocorre, então, que a exclusão com efeitos retroativos ao início da atividade só ocorrerá se o excesso for superior a 20%, tá? Desse valor ideal, ficando sujeito ao pagamento da totalidade da diferença dos impostos e contribuições da sistemática regular. O que acontece? Se, né, no fechamento ali do período constatou-se que eu tive mais do que 20% acima do valor, né, de base ali para o Simples, eu tenho que pagar essa diferença. Se não chegar a 20% a mais, é somente, né, vou ser excluído ali do Simples, vou ter que optar por outro regime, mas não fico, né, devendo aí pagamentos, tá? Porque o excesso não foi superior a 20%. Se não superar, né, que é o que está aqui, ó, 20%, a empresa será excluída, mas sem efeitos retroativos, tá? Ela é excluída, mas não fica, né, devendo ou tendo que fazer algum tipo de pagamento. Vedação, né? Então, algumas pessoas jurídicas estão impedidas de se beneficiarem da sistemática. Então, aqui eu falava da exclusão, né? Ó. Exclusão é quando eu não posso, já participei do Simples e, né, o meu negócio já a partir deste momento, né, a partir deste ano, eu já não poderei mais participar, né? Então, eu estou excluída aí do Simples porque não me enquadro aí nas exigências a qual são necessárias para entrar nesse regime. Então, né, a exclusão. Aqui eu estou falando de vedação, né, que não pode entrar no Simples. A lei estabelece, então, dois tipos de vedação, plena e parcial, né? A plena, então, são empresas que não podem se beneficiar do regime, né, para nenhum efeito legal, nada. Não pode gozar de nenhum dos privilégios do sistema, né? Enfim, ele é plenamente impedido, né, de utilizar o Simples Nacional. O parcial são empresas que só não poderão se beneficiar do regime simplificado de tributação, né, porém os outros benefícios podem ser, né, utilizados. Exclusão. A exclusão do Simples será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes, né? Então, por ofício é onde ou a empresa optante, né, a empresa que utiliza aí do Simples Nacional, vai avisar aí ao fisco que não entra mais no quesito lá, nas exigências para participar do Simples, né? Então, informando essa exclusão, tá? E aí, competindo o Conselho Gestor regulamentar o modo e a implementação das regras de exclusão. A comunicação pode ocorrer porque o contribuinte, exercendo sua faculdade, opta por não fazer parte do sistema, né? Então, é o contribuinte que vai lá e opta por não fazer parte, ou obrigatoriamente quando o contribuinte se enquadra em qualquer das vedações que você estudou, ou porque ultrapassou os limites de receita bruta anual, né? Então, o contribuinte pode simplesmente ir lá e avisar, né? Ou em alguns casos a qual o contribuinte não avisa, o fisco, né, acaba verificando e faz essa exclusão. Também pode ser a autoridade administrativa, né, que exclui o ofício da pessoa jurídica, fazendo o lançamento dos impostos e contribuições apurados no período. Então, aqui é a autoridade administrativa que verifica que aquele negócio já não deveria estar utilizando do Simples, faz os cálculos, né, pois muito certamente, vamos supor que ele esteja faturando a mais. Então, ele vai fazer o cálculo de quanto ele faturou a mais e o quanto ele está devendo, né? Quais são, gente, os tributos que estão, né, incluídos e não incluídos no Simples Nacional? Os impostos incluídos. Então, o que eu tenho incluído aqui? Imposto de renda, IPI, contribuição social, COFINS, PIS/PASEP, contribuição patronal, né? ICMS e o ISS, né? O subserviço. Vocês podem ver que aqui eu tenho contribuições, né? Tributos estaduais, federais e municipais, né? Oh, meu Deus. É isso mesmo, estadual, federal, municipal, né? Eu tenho aí as 3 esferas administrativas, né? Eu tenho tributos
3, por isso, né, do nome ser Simples Nacional. E os tributos que não estão incluídos na sistemática, né, de acordo com o artigo 3º da Lei Constitucional 123, eles são, né, então eu tenho aqui um trechinho da Lei Constitucional. IOF não está incluído, tá, então no Simples Nacional. II, né, o Imposto de Importação, Imposto de Exportação, o territorial rural, né, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Então, aqui, ó, nos casos específicos previstos nesse parágrafo, pois a regra é a inclusão no documento único de arrecadação, né? Então, se necessário, inclui, mas eles já não estão, é preciso incluí-los. O CPMF, né? CPMF, FGTS, contribuição para a Seguridade Social, que é relativo ao trabalhador, porque a contribuição da Seguridade Social é do patrono, né? Do patronal. Contribuição da Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário na qualidade de contribuinte individual. Contribuição para o PIS, COFINS e IPI, né, incidentes na importação de bens e serviços. O ICMS, em situações específicas, né, como, por exemplo, substituição tributária de algumas operações, porque a regra é a inclusão do ICMS no documento único de arrecadação. Então, quando há algumas situações esporádicas, né, algo que tenha que ser modificado, inclui também. O ICS e ISS, nas situações específicas, elencadas nesse parágrafo, porque a regra é a inclusão do ISS no documento único de arrecadação. Na lei complementar, cita, né, algumas situações específicas, tanto do ICMS como o ISS, né, que devem ser incluídas, então, nesse documento. Demais tributos de competência da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios que não estão relacionados aqui nesses incisos, né? Então, quem opta aí por esse regime, ele pode fazer o pagamento, né? Ele tem já, de uma forma mais simples, o pagamento desses, se não me engano, são 7 impostos, 7 tributos, né? Então, eu tenho aqui 8 tributos. Porém, pode-se incluir em algumas ocasiões outros também, né? Porém, nesse regime simplificado já está contemplado aí esses 8 tributos. Aqui o microempreendedor individual, né, e a sistemática de recolhimento por valores fixos. A lei complementar de 2008 trouxe uma grande novidade para os microempreendedores, né, mas que por ser pequena, sua receita bruta anual não se viu atraídos pela sistemática do Simples e preferiram manter-se na informalidade. Aqui, gente, a partir de 2008, que eu tenho, né, o MEI, né, o microempreendedor individual. Pois mesmo assim, né, alguns negócios a qual não se encaixavam, né, aí no que era pedido, no que era feito pelo Simples, ainda assim ficavam na informalidade, né? Então foi incluído aí o MEI. Ela foi muito bem vista e trouxe uma oportunidade para esses microempreendedores, né, deixarem a informalidade, porque estabeleceu uma sistemática de recolhimento de impostos, né, incluídos no Simples, em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta oferida no mês, devendo apenas ser respeitado o limite legal de enquadramento na condição do MEI. O que acontece? Quem é microempreendedor individual, né, ele entra lá com o seu CPF, a empresa tem o seu nome, e ele tem, claro, que se enquadrar conforme o seu faturamento, né, por exemplo, e ele paga um valor fixo mensal, né? Esse valor fixo mensal é o que ele vai pagar aí de tributos, né? Então, diferente do Simples Nacional, a qual eu preciso calcular, né? E o valor vai ser conforme a minha arrecadação, o valor que eu vou fazer de pagamento, no MEI não, né? O MEI eu pago um valor fixo, independente do quanto eu vou ter de faturamento. Ao longo dos anos, então, né, viu-se um aumento considerável no número de adesões ao Simples Nacional. E isso se deu, em grande parte, à questão do MEI, né, microempreendedor individual, pois ele facilitou mais ainda, né? Quem é o microempreendedor individual, gente? Quem pode ser enquadrado, né? Aquele que, em um ano calendário, tem oferido receita bruta de R$81 mil, tá? Quando a gente fala de ano calendário, né, a gente está falando lá do primeiro dia de janeiro até o último de dezembro. Então, todo o seu faturamento daquele ano, né, se não ultrapassar esse valor aqui, ele pode ser enquadrado no MEI.
e que opte pelo Simples Nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática de arrecadação do MEI. Então, em outra lei complementar, né, de 2016, trouxe a novidade permitindo que o empreendedor que explora atividade de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural, tá? Também pode ser considerado como microempreendedor individual, o que, de uma certa forma, também auxilia aí, né, o incentivo à atividade rural, né? Então, ó, esse valor fixo recolhido pelo MEI corresponde a 3 parcelas, tá? Uma delas que é relativa à contribuição para a Seguridade Social, né? Então, eu faço uma contribuição para a Seguridade Social no valor de 45, né, e 65, reajustável na mesma data do benefício do regime. As outras duas referem-se a ICMS e ISS, né? A depender da atividade desempenhada pelo microempreendedor, né? Se a atividade que ele faz é sujeita a ICMS, é mais R$1 aqui na conta. Se for o ISS, mais R$5, né? Então, aí vai variar um pouquinho. Por fim, então, é importante destacar que no disposto, né, dessa lei complementar de 2006, elenca as situações em que o empresário individual não pode valer-se da sistemática simplificada para o MEI. Então, quem não pode participar do MEI? Aquele, né, cuja atividade seja tributada na forma dos anexos 5 ou 6 dessa lei complementar, salvo autorização relativa ao exercício de atividade, isolada na forma regulamentada pela gestão. Então, algumas, né, formas de atividade não estão enquadradas aí no MEI, não podem ser, né, assim utilizadas. Ou que possua mais de um estabelecimento, então é só para aquele empreendedor que possui um único estabelecimento. Que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador, né? Então, se a pessoa ocupa cargos aí, né, de sócio, né, ou tem parte de um outro negócio, ele também não pode participar do MEI. E ele também não pode contratar empregado, né? A partir do momento que você tem necessidade de contratação de empregados, você já, né, vai para uma microempresa, mas não microempreendedor individual, né? Porque, como o nome mesmo fala, é o empreendedor, né? A pessoa individualmente que exerce ali suas atividades. Se ela precisa de um empregado, ela já não é um microempreendedor individual. Tudo bem, gente? Sim. Então tá bom. O que eu queria falar com vocês de prova, né? Deixa eu abrir aqui um Word. Deixa eu ver um Word aqui rapidinho. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou colocando aqui na tela. Vou passando para vocês. E a gente já vai vendo junto. Como falei para vocês, então, a prova, né, a avaliação. Dia 17, né, do 6. A partir das 18 horas, tá? Finalizando dia 18 do 6, às 17.
A gente vai ter, então, 23 horas, tá, pessoal? Assim como tivemos na B1, né? Vai ser a B2 também. Então, ela tem 10 questões. 3 dissertativas. E 7 de múltipla escolha. É isso mesmo, 7, 3, 10. 10 questões, tá? A prova, gente, ela vale 4.000 pontos, né? A prova vale 4.000, eu tenho 10 questões, né? Então, cada questão vai valer 400 pontos. Depois, eu acho interessante se vocês verem quanto vocês precisam de nota, né? Essa matéria, acho que ela é nível 1 mesmo, né, gente? Vocês precisam de 1.500 de prova, né? Isso. Então, tá bom. Vocês precisam ver, por exemplo, pessoal, quanto vocês já têm de média. Acredito que a maioria de vocês já tem média para passar, né? E aí precisa, talvez, só dos pontos de prova. Não estou falando para vocês fazerem a prova de qualquer jeito, mas você indo para uma prova sabendo que não precisa de muitos pontos, você já vai um pouco mais tranquilo, né? Fazer a prova. Verifiquem quantos pontos vocês precisam, né? Essa prova, ela é uma mãezona, né? É uma prova que vale muito ponto. E ela salva vidas, né? Ela é mãe. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu tenho uma anotada. Aula 7. Conteúdo, né? Então, conteúdo, gente, eu separei aqui as aulas para a gente falar. Aula 7, tá? Na aula 7, acho que foi a primeira aula depois da prova. A gente vai falar da aula 7, 8, 9 e 10, né? O conteúdo da prova. Conteúdo da aula passada. E da aula de hoje eu não coloquei na prova, tá? Então, só para vocês terem aí um norte, né, melhor, para poder separar o material aí para a realização da prova. Na aula 7, o que eu vou pedir para vocês focarem, né? Fiscalização tributária e prestação de informações. Essa aula, gente, é que eu não lembro agora o tema dela, mas foi uma aula que a gente falava sobre a administração tributária. Se não me engano, acho que era esse o tema dela. Administração tributária. A gente falava da fiscalização tributária, né, das ações a qual o fisco realiza, né, para fiscalizar, para, né, cobrar os impostos, os tributos. Então, essa é uma parte a qual tem questão lá na prova que vai falar, então, sobre a fiscalização, tá? A questão de prestação de informações, o que a gente falou nessa aula também? É que cabe ao contribuinte, né, ele tem por obrigação prestar as informações para o fisco, né? Alguns tributos a gente presta informação por antecedência, né? Antes do fisco fazer a fiscalização, a gente já presta a informação. Em outros tributos, isso é enviado para nós. Então, já é feita a fiscalização e depois a gente faz o pagamento, né? Então, muitas das vezes, cabe ao contribuinte ser fidedigno aí nas suas informações prestadas. Não verificando, né? Porque por mais que, né, o contribuinte faça a prestação das informações, o fisco vai verificar se estão corretas. Havendo, né, o fisco verificando que há uma necessidade de alguma intervenção, de questionar terceiros quanto às atividades da pessoa ali analisada. Então, cabe também ao fisco fazer esse tipo de coisa, né? Então, cabe ao contribuinte, é a obrigação do contribuinte passar as informações corretas e não se negar a passar informações, tá? O fisco, cabe a ele, né, fiscalizar, e verificando necessidade, ele pode muito bem tomar as devidas providências, né, para que ele tenha acesso aí a todas as informações. Então, ó, aula 7, administração tributária, dá uma passada aqui nesses pontos, tá?
Aula 8, a gente falou dos impostos federais. Impostos federais. Então, quais são, né, os impostos federais? São 7 impostos. Foi uma aula que a gente falou só, né, sobre esses impostos de esfera federal. Esses 7 impostos que são, né, o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITR, né, Imposto sobre Território Rural, o Imposto sobre Grandes Fortunas, IOF, Imposto de Renda e o IPI. Né? Então, dá uma repassada nas características de cada um desses impostos, tá? Então, é a aula inteira lá dos tributos federais, dá uma repassada aí nas características de cada um desses impostos, tá? Fato gerador, contribuinte. Então, tem aí em mãos, né? Tenha na cabeça também o conteúdo desses impostos. Então, aula 8, Imposto Federal. Vamos para a aula 9. Na aula 9, eu falava de impostos estaduais. Mesma coisa, tá, gente? Impostos estaduais, então, são 3 impostos, que são, né, o PVA, que são ITBI, não, ITBI não, ITCMD. E o ICMS, né, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, transmissão, causa morte, doação, e o ICMS. Né, são 3 impostos aí de esfera estadual. Lembra, né, gente, que quando eu falo desses impostos, são de competência, né, a qual tanto Estado, município, União possuem competência sobre, né, aquele imposto. Então, aula 9, a gente falava aí desses 3. Na aula 10, a gente falava dos municipais. Também são 3 impostos, tá? A gente viu sobre o ITBI, o ISS e o IPTU. Né, o ITBI é transmissão de bens imóveis e imposto sobre serviços e o imposto territorial urbano, né, predial e territorial urbano. Então, assim, dá uma repassada também nos conceitos, competência, fato gerador, arrecadação, tudo isso quanto a... Então, essa prova de agora, gente, a grande maioria das questões vão estar em impostos, né? Tanto impostos federais, estaduais e municipais. O pesado aí da prova são impostos, tá? Tem algumas questões sobre a administração tributária, mas a maior parte mesmo vai estar em torno dos impostos, né? Desses diversos impostos aí que a gente conversou nas aulas. Vocês estão me ouvindo agora? Acho que eu saí. Estou. Sim. Então tá ouvindo, sim. É que eu tô com o celular aqui e ele parece que travou, mas se vocês estão me ouvindo, beleza. É isso, gente, a questão da prova. Alguma dúvida sobre a questão da prova, da revisão de prova? Deixa eu ver as perguntas aí, professor. Espera aí. Eu vou pegar esse arquivo, vou mandar para vocês, tá? Isso eu tenho, eu quero saber das perguntas da prova. Manda as perguntas. Você quer Boa. as perguntas.
Ah, peraí, deixa eu abrir a prova para ver. Não, isso aqui não, isso aqui não. Então, não, as perguntas tá tudo aí, ó. Se você ler o material, as perguntas estão tudo embutidas lá no material. Eu tirei tudo de lá. Ou vocês vão falar assim, né? A dúvida vai surgir na hora da prova, né? Não, É só para ir essas adiantando perguntas. já, professor. Será manda as perguntas, a gente já responde, aí no dia da prova é só enviar. Entendi. É só Aí se já essa facilita, pergunta não né? for tipo nível AVA, né, professor? Deixa eu ver. Não, acho que não tem nenhuma do AVA. Às vezes eu pego questão do AVA para pôr na prova. Mas Não, é acho que que a eu gente fez aquela prova de blend. Jesus, Aquelas perguntas lá não são perguntas demais. são cabeluda, né? Qual matéria vocês estão blended? Meu, tinha pergunta de concurso público ali, velho. Eles Passar capricham. na NASA, se você quiser passar na NASA, vai ter aquelas perguntas aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Concordo, não, foi difícil demais a prova, pro. Difícil demais. Qual matéria? Análise de custos. Putz. Tinha uma pergunta lá que é pergunta de concurso mesmo. Uhum. E o nosso amigo falou, é pergunta de concurso. Coisa que você fala, meu, de onde que os caras tiraram essa pergunta? Se você for estudar o material que eles passam no AVA, o material que eles te dão para estudar, não tem. O ruim é isso, né, gente? Não, as minhas tá tudo lá no material. Eu dou certeza. Se eu não fiz nada de errado, porque vira e mexe, eu escrevo alguma coisa. Mano, aí tá meu medo, velho. Aí tá meu medo. Não, tá tudo lá. Eu dei uma repassada aqui hoje. Tá tudo lá. Tudo foi eu que repassei todas as questões, fiz as questões também, enfim. Mas tá tudo lá, gente. Dá uma repassada nos impostos, principalmente, tá? A questão de imposto vai ser o pesado aí da prova, né? A grande parte das questões. Eu acho que eu tenho uma questão de fiscalização tributária e outra de prestação de informação, o restante é tudo imposto. E aí vai variar, né? Imposto federal, estadual, municipal, mas tem dos três, né? Dessas três classes aí de impostos, as três tem na prova. Ô, Lu, e que dia que sai o resultado? Da prova? Isso. É assim, a gente tem até o dia. Deixa eu olhar aqui no calendário, acho que é até o dia 20 para lançar. A gente tem até sábado, dia 20, para lançar. A prova de vocês vai ser dia 17, né? Então, até o dia 20 já tem que estar no AVA. Eu pretendo corrigir logo, sabe? Porque até o dia 20 eu já tenho que ter lançado todas as notas de todas as matérias. Então, assim, até o dia 21, provavelmente vocês já vão ter todas as notas em mãos, de todos os professores, porque a gente depois do dia 20 vai fechar o sistema para a gente, né? Para lançar. Então, a gente é obrigado a lançar até o dia 20. Tá bom, Então, obrigada. Imagina. É isso, gente. Na quarta que vem, eu vou estar aqui, igual da prova B1. Quem optar por fazer a prova no horário de aula, qualquer coisa, né, dá um grito, que eu tô aqui. Ou se vocês... Eu falo isso porque vira e mexe eu formulo lá a questão e às vezes tem resposta igual. Não sei, às vezes acontece. Então, eu estando aqui presente, vocês já vão me avisando, né? Ou falando, esse link não está certo, ou professora, não estou entendendo isso daqui, e aí eu já vou estar aqui para arrumar. E aí no Forms eu arrumo rapidinho, e aí vocês já conseguem ver na hora, né, o que eu arrumar. Mas é isso, gente, que eu tinha separado para vocês hoje. Eu queria só dar uma repassada na questão do Simples, né? Falar que o Simples ele é um regime de tributação que facilita a vida, né, do pequeno empresário. E encerrar aí a disciplina, né? Foi muito bom trabalhar aí com vocês, mas acabou. Agora é só prova, correção de prova. A aula mesmo já era.
Aula mesmo só no semestre que vem. Ah, quem sabe, né? Nunca diga nunca, né? Que eu falava para vocês de contábeis que eu nunca dava aula de vocês, né? Certeza que você volta, professora, dar aula pra gente em algum momento. Sei lá, vamos ver, né? Eu não falo mais nada. Eu não me atrevo a falar mais nada, porque no primeiro dia de aula a Catarina falou assim: tá vendo? Você falou que não ia dar aula pra gente? Professora, fiquei chateada que a senhora não deu aula de metodologia científica pra gente. Só é a única reclamação que eu tenho. Eu dei Deus aula. me livre, meu. Deus me livre. Se essa matéria tá complicada, Não. imagine metodologia. Ia ser melhor a professora Luciana dando metodologia pra gente do que a que gente tem, pelo amor de Deus. Vai, vamos combinar. É que metodologia. Você já teve metodologia, Heber? Não, ainda não. Ah, então você terá. Torce Uma para que bruxa. seja Torce para que seja Luciana, tá, Eber? Ixi, vou torcer. Eu tive metodologia de É muito metodologia bom. científica. Discord. Vou fazer curso de física. Foi bem Não, legal. Só que a Não professora discorda, era doida. não, Adilson, pelo amor de Deus, senão ele vai ficar com aquela outra louca. o Adilson tá aí? Tá, é o Dil. Ah, ele resolveu aparecer na aula há tempo. Como assim aparecer? Tem nada a ver aparecer, não. Ele aparece na última aula. Beleza, Adilson. Beleza. Nada a ver. Toda aula eu tô aqui. Não fala assim, cara, eu vou chegar, vou prestigiar a aula dela, pra ela não ficar fazendo. Não tem jeito, né, velho? Toda aula é assim, velho. É bullying. O pior é que tá gravando, hein? Deixa eu parar a gravação aqui. Peraí. Não, tá gravando mesmo. Pessoal, então é isso, né? Quem quiser ficar aí mais um pouquinho para gente conversar, quem precisar, né, fazer alguma outra coisa, estudar. Eu sei que hoje ainda tem prova. Vocês já terminaram as provas? Eu já. Já, graças a Deus. Não sei se alguém já então tá bom. Já estão tudo tranquilo. Só tá faltando um cabelo de sapo pra ó, sair desse semestre. Não falta mais nada. Mas vocês foram bem nas provas? Interativa? Eu fui bem, Eu não. sim. Fui excelente.